no horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo. Boa noite, irmãos. Hoje vamos ver o capítulo 21 e 22 juntos, porque o 22 é curtinho, já encerrando o livro do Apocalipse. E como de costume, vou ler todo o capítulo, depois a gente volta comentando parte por parte. Vamos lá então, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha. Eu vou parar por aqui, porque vamos comentar parte por parte. Eu vou comentar parte por parte, até porque são 2 capítulos, são muito longos, né? Eu vou parar por aqui e vou ir comentando por partes, porque aqui no versículo 2 em diante entra numa coisa muito importante que a gente vai comentar depois, só ela. Então vamos lá. 21, versículo 1. Vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Então, tem um novo céu e uma nova terra que a Bíblia fala aqui. Como nova terra até a gente já entende, vai ter digamos, uma reforma na terra. Talvez os estragos terrenos que foram feitos aqui na terra vão ser certamente, talvez não, certamente vão ser consertados por Deus. Mas o principal, né, que aqui a gente presta atenção, que tem um novo céu também. Como é que vai ter um novo céu? Não é o céu físico que vai mudar. O que vai mudar é um novo céu espiritual, porque no céu, ou nos ares, ou no mundo espiritual, que fala do céu, que é o lugar da habitação de Deus, né, que é um lugar desconhecido, inacessível para nós, hoje tem anjos e demônios, tem seres bons e seres maus. No novo céu, certamente não haverá demônios. Anjos maus não tem mais, serão lançados no fogo, no lago de fogo. Amém? Essa é uma porção de revelação, irmãos. Se tem algo mais que aqui está dizendo sobre o novo céu, a gente não sabe, nem tem toda a revelação, mas certamente uma porção da revelação é esta. Nova terra, mesma coisa. Principalmente como vai ser a nova terra, não vai ter mais influência de Satanás. Não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter mais as pragas que tem na terra. Por exemplo, bactéria e vírus, né? Qualquer coisa que envelhece o nosso corpo, não tem mais. Amém? Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O que é a cidade que nós vimos? Antes nós vimos a cidade de Babilônia, que é o sistema de coisas do mundo, né? E aqui no versículo 21 tem um novo céu e uma nova terra e uma nova cidade que desce do céu. É um novo sistema de coisas que vai ser conforme a vontade de Deus. Então, o novo sistema de coisas que tem aqui não vai ser mais como é hoje, que é do jeito de Satanás. Agora o sistema de coisas vai descer do céu, vai ser do jeito de Deus. Amém? Que revelação sublime, grandiosa, gloriosa essa, né? Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Como lá no jardim do Éden, antes da queda, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que é tabernáculo? Onde Deus habitava. Templo, tabernáculo, moradia, né? Agora, Deus vai morar junto com os homens. Deus estará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis a primeira terra, né? A nova terra, desculpa, e o novo céu, né? Olha do jeito, né, glorioso que vai ser. 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aqui, de novo, afirmando algo que a gente sabe. A fonte da água da vida se refere à vida eterna, só Jesus pode dar. Então, quem crê, quem tem fé na palavra de Deus, deve entender que a água da vida, Jesus é a fonte. Tem que vir a Jesus e beber da água. Isso que Apocalipse está falando, algo que a gente já sabe. Aqui não tem já mais linguagem, claro, uma pequena linguagem figurada, porque ele não é uma fonte, não é uma pessoa, né? Mas expressando que ele, vem dele a vida, nós temos que ir até Jesus. Como que a gente vai até Jesus para beber a fonte da água da vida? Lá em João, quando Jesus aparece para a mulher samaritana, ela estava indo lá no posto buscar água, ele diz para ela: se soubesse o que tu está falando, tu me pediria e eu te daria água da vida, e tu jamais iria ter sede de novo. Ela não entendeu nada, né? Mas Jesus falou com ela, e aquela mulher creu e foi falar para os outros lá que, olha, tem um profeta lá que falou tudo da minha vida, né? Tudo, ele sabia tudo da minha vida, ela creu. O que é?
a água da fonte da vida. É a fé que traz salvação, irmãos. Fé em Jesus Cristo. Fé nessas palavras que nós estamos lendo. Amém? Disse-me ainda, tudo está feito. Desculpa, já li esse. 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus. Agora sim, filhos de Deus, né? 8. Quanto, porém, aos covardes, aos que negam o testemunho por medo de qualquer coisa, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui está tendo uma revelação. O que se refere, então, o fogo e enxofre? É a segunda morte. Vai morrer. Deus não vai ficar torturando as pessoas por resto da vida, mas simplesmente elas vão morrer, vão ser julgadas, a segunda morte para sempre, né? Para sempre vão morrer e vão perder o privilégio da vida eterna num lugar perfeito, no paraíso, junto com Deus. Amém? Aqui eu chamo a atenção no versículo 8, o primeiro que ele fala que vão para o lago de fogo, para a segunda morte, são os covardes. Depois veio os incrédulos. Então parece aqui que tem uma ordem. Depois, primeiro os covardes, depois os incrédulos, depois os abomináveis, depois os assassinos, os impuros, os feiticeiros. Todos vão para o mesmo lugar, vão ter o mesmo julgamento. Mas aqui a lista começa com os covardes. O que é covarde aqui? Aquele que nega, aquele que tem medo, que nega o testemunho por medo. Ele até sabe, intui a existência de Deus, mas tem que dar o testemunho e pagar o preço pelo testemunho. Mas tem medo, muitas vezes pela perseguição, pela restrições que pode sofrer, pela perseguição que pode ter, e nega o testemunho. Esse a Bíblia chama de covarde, que para salvar a si mesmo, ele negou o testemunho da verdade. Cuidado, irmãos, nós temos que ser intrépidos na nossa fé. Não estou dizendo assim que exercer a fé na frente de todo mundo, com intrepidez, tem que sair aí enfrentando o mundo com gritaria, com palavra, com afronta, não. Mas apenas buscar o conhecimento da verdade, o testemunho de Jesus Cristo, ser boa testemunha e não negar o testemunho. Nós não podemos negar o testemunho. Deus nos livre, né, de ter que escolher a morte ou, né, a vida mediante pessoas que vão nos matar, né, como fizeram com nossos irmãos. Mas se esse dia acontecer com nós, que Deus nos dê forças para não negar o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos livre, mas se chegar por algum motivo, por qualquer consequência, que Deus nos dê forças para não negar, para não sermos covardes e perder a nossa salvação. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Está falando aqui, então, é claro que isso é uma linguagem figurada, como o diabo transportou Jesus para o monte e mostrou os reinos do mundo, o sistema dele que ele dominava. Todos os reinos são meus. Se prostrado me adorares, eu te darei esses reinos, porque tudo me foi dado. Jesus, não. Só a Deus adorarás. E negou, né? E aqui, o anjo leva João em espírito e mostra para ele numa montanha, como lembra ali a tentação de Jesus no deserto, mas agora não é tentação, agora é uma revelação gloriosa para João, e ele vê, então, não vê os reinos do mundo dominados por Satanás, vê o quê? A nova cidade de Jerusalém, o sistema de Deus, que desceu do céu. 11, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Agora sim, versículo 12, essa parte é importante também. Olha só,
tinha grande e alta muralha, 12 portas, de novo o número 12. E junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha só, esse número 12 se refere então ao quê? Às vezes às 12 tribos de Israel, às vezes aos 12 apóstolos, tá? 13. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 a sul e 3 a oeste. 14. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Olha, estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, viu? O número 12 se refere às 12 tribos e aos 12 apóstolos. Daí vem o número, né, o número esse que forma os representantes do povo de Deus na terra, os que vêm da velha aliança, das 12 tribos de Israel. Não todos, hein? Não é todos. Não é sanguíneo a salvação, né? A salvação, aqueles que creram que naquele tempo tinha, na antiga aliança era quem observavam a lei de Moisés, né? Na nova aliança, que tem fé em Jesus Cristo, mas aqueles que observam o fundamento dos 12 apóstolos, a igreja, né? Não é todo mundo, não é todas as pessoas, óbvio, né? São aqueles que creem que cumprem a sua parte na aliança, seja na antiga ou na nova. Então, 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. Quem falava? O anjo de Deus. Quando tem uma vara para medir, é julgamento. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. De novo, esse número 144, né, uma alusão à multiplicação de 12 vezes 12. O que uma muralha faz numa cidade? É uma proteção. Tá? Como no versículo 14 diz, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, o fundamento, né, a doutrina dos apóstolos é a proteção da nova cidade, da nova terra. É o quê? A proteção, a doutrina dos apóstolos do Cordeiro. A palavra de Deus, a verdade. 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí começa, eu não consigo realmente saber, também não tem revelação sobre isso. Por que cita pedras aqui, ó? O primeiro fundamento é de jaspe, segundo de safira, terceiro de calcedônia, quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de cristólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crispraso, né? 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. 12 fundamentos, 12 pedras preciosas, né? Que são os apóstolos, os fundamentos são os apóstolos, 12 pedras preciosas de Deus, né? Interessante aqui. As 12 portas são 12 pérolas. A porta era as tribos de Israel. Os fundamentos eram os apóstolos. Agora, as 12 fundamentos eram pedras preciosas. As 12 portas são pérolas. E cada uma dessas portas, de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, né? Ouro é metal nobre, como trono de Deus. Ele tinha uma coroa de ouro na cabeça. Então ali aparecem agora os fundamentos, os apóstolos, as portas, as tribos de Israel da antiga aliança, né? E a cidade, a praça era de ouro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.
A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Interessante esse versículo 23. Não precisa de sol. Será que então um novo sistema de coisas não tem sol e não tem lua? Isso é linguagem figurada. Portanto, é difícil de entender, a gente tem que ter cuidado. Mas, se a gente for pensar assim, mas para nós entender isso aqui tem que ler o 24 e o 25. Olha lá. Então, o 23 diz assim, a cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então, o sol, o que significa o sol? Será que não tem sol? O sol é a fonte de energia, de toda a energia que existe na Terra. A fonte, se a gente for fazer, isso é ciência verdadeira, tá? Não estou aqui falando de coisa material, de ciência, querendo acreditar ciência e com paralelo à palavra de Deus. Nada disso, estamos falando da Bíblia. Porém, a verdadeira ciência, a verdadeira física é criação de Deus. Ela não contradiz nunca a palavra. Pelo contrário, a verdadeira ciência se submete à palavra de Deus, né? Porque é a criação de Deus. Então aqui, o sol, irmãos, ele é a fonte de toda a energia. Se a gente for pensar só numa pequena parte disso, do que o sol significa. A energia que nós temos, para a gente viver, tem que ter energia. Para a gente fazer as tarefas do dia a dia, caminhar, nosso coração bater, todo o nosso sistema orgânico funcionar, precisamos de energia. Essa energia vem da comida, quando a gente come. O que a gente come? O ser humano, ele é carnívoro e herbívoro. Nós comemos verdura, fruta, vegetais e carne, né? Quando a gente come carne de um animal, o animal, ele comeu, por sua vez, alguma planta. Então, então toda a comida nossa, na verdade, acaba vindo da planta. O peixe comeu outro peixe, que o outro comeu outro peixe, que é o herbívoro. Então, tudo que a gente come, na verdade, vem das plantas. A planta, por sua vez, ela tem um corpo dela, né? O corpo, a estrutura dela, que vem da terra, né? O corpo, ela pega adubo e ela cresce sugando coisa da terra. Porém, o processo de fotossíntese das plantas nada mais é do que pegar uma reação química, pega a energia do sol e armazena aquela energia dentro dela, né? Mas o corpo da planta vem da terra. Agora, dentro da estrutura da planta, dentro das moléculas, só a planta tem a capacidade de pegar energia e guardar energia diretamente do sol, né? E aí vem o animal, come a planta e absorve a energia que tem na planta. A gente come a planta, absorvemos a energia na planta. Quando a gente come a carne do animal que comeu a planta, a gente pega energia. Ou seja, a vida na Terra depende de energia. Tudo é energia. E vem da onde? Hoje? Do Sol. No novo céu, na nova terra, a nossa vida vem direto do Senhor. Agora vem do Sol e a gente morre. Quando vier de Deus, a gente vai ser eterno. A gente não precisa mais do Sol, a nossa energia, o jeito que a gente absorve a energia que nos mantém vivos, o nosso corpo vivo vem direto do Senhor. É uma nova maneira da gente viver. Vem de Deus. É uma física que a gente não conhece, mas Deus conhece. É assim que vai ser. Nós tornaremos seres eternos, com corpos imortais, porque o Senhor é que nos sustenta. Que coisa mais linda, né? Amém. Glória a Deus por isto. Estamos aonde no versículo? Quase terminando o capítulo 21, né? 26. Ele trarão a glória e a honra das nações. Então, as portas da cidade nunca mais vão se fechar, nem de dia nem de noite, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Versículo 27 e último, nela nunca jamais penetrará
coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Então, no novo céu, na nova terra, não tem o mal. Aquele que pratica abominações e mentira não tem lugar na nova terra. Amém? Na eternidade não tem nada disso. Glória a Deus por isso. Vamos terminar o versículo 22 também, que é curto. Vamos aproveitar. Vamos lá. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Na sua face está, e na sua fronte, mente, está o nome do Senhor. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui está falando esse versículo, o jeito, linguagem figurada que fala, mas a nossa vida será sustentada diretamente pelo Senhor de um novo jeito. Está falando aqui do nosso corpo eterno, da nossa vida eterna. Como é que vai ser sustentada essa vida eterna? Direto de Deus, do Deus eterno, numa nova física que Deus vai providenciar, nos tornando eternos. Glória a Deus por isso. Versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Guarda no coração quem crê nas profecias desse livro, né? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. De novo, João lá tem a tentação de adorar um anjo, de tão maravilhado que ele fica. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras das profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Olha só, aqui o João está revelando que o anjo disse para ele, não é para selar as palavras da profecia desse livro, ou seja, não esconde, não fecha, abre. Todos da terra têm que saber. Então, esse livro foi revelado para nós. Por isso que se chama Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Versículo 10. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, desculpa, esteja ali, porque o tempo está próximo. 11. Continue o justo fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então deixa o mundo correr, deixa que isso tudo vai acontecer, porque Deus disse. 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entra na cidade pelas portas. Pelas portas, o que é a porta? Nós vimos que são cada porta das tribos de Israel, quer dizer, ou seja, pela verdade de Deus. Não tem como entrar na vida eterna, a não ser pela verdade. Tem que ter conhecimento e reconhecimento da verdade. Entrega para a verdade.
lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Não entra se não passar pelo seu processo estabelecido por Deus, que é a adoração a Deus. Essa é a verdade. Amém? Entrar pela porta significa isso. Não tem outro jeito. Não tem como jeito a entrar na eternidade de Deus a não ser pela porta. Ou seja, fazendo as coisas como tem que ser. 15. Ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Está se revelando agora, como já se revelou em outras partes da Bíblia. Quem é ele? O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia, glória a Deus. O Espírito e a noiva dizem, vem. O que significa isto? Quem vem para quem? Para vem Jesus. Quem os verdadeiros crentes no íntimo do seu coração clamam pela volta de Jesus Cristo. A gente olha esse sistema de coisas corrupto, nojento, afrontoso, imoral, cheio de maldade, e a gente se sente impotente disso tudo. E no nosso espírito a gente diz assim, vem, Senhor Jesus. A noiva, nós, a igreja diz, vem, né? E o Espírito também dentro de nós diz, vem, Senhor Jesus. A gente sabe, tem convicção que a volta de Jesus é a solução para tudo e todos, para todos os males, para estabelecer a justiça na terra, para estabelecer o bem na terra. Só Jesus voltando. Por isso, nós dissemos, vem, Senhor Jesus. Amém? 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que final majestoso e profético, né? Lindo, gracioso. 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E eu termino dizendo aqui, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá no coração que chora, no abraço que consola lá.